Era tão expectável que depois da grande manifestação que foi feita pelo Chega contra a imigração desregulada e pelo facto de Luís Montenegro ter medido o pulso àquilo que são as redes sociais, as notícias, o povo na rua, hoje, no primeiro dia das jornadas parlamentares conjuntas entre o PSD e o CDS, Luís Montenegro venha claramente dizer que tem uma proposta irrecusável para que o Partido Socialista possa fazer a aprovação do Orçamento de Estado. Já toda a gente considerava expectável que mais dia menos dia, à hora que estou a gravar, não conheço ainda aquilo que será o conteúdo do Conselho de Estado, nem a tentativa de pressão que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito nos últimos dias, que tem sido, no meu entendimento, uma intromissão clara, quer no Parlamento, quer no Governo, e apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ter, enquanto o mais alto magistrado da nação, o dever de influência e a magistratura de influência nos outros poderes, existe claramente uma separação que Marcelo Rebelo de Sousa passou, evidentemente, a linha vermelha no contexto de quase que assumir que vivemos num Estado ou numa democracia em que o princípio é de o presidente governa, quando não é essa a situação, nem é essa a forma de que nos organizamos enquanto sociedade. Marcelo Rebelo de Sousa continua com o seu papel de comentador, só não está ao domingo na TVI, por terrestre, continua a fazer comentário político, continua a fazer análise política e continua a ter uma intromissão grande na vida ativa do Parlamento e do próprio Governo. Bom, mas isto não seria de sumenos importância, ou obviamente tem importância e relevância nacional, quando depois da pressão evidenciada pelo Presidente da República, Luís Montenegro começa a dar sinais de fragilidade e a fugir-lhe o pé para aquilo onde sempre esteve o PSD, ou pelo menos este PSD mais recente no pós-Rui Rio. É curioso entender que a grande luta de Hugo Soares e de Luís Montenegro com a liderança de Rui Rio era de considerarem que o partido estava demasiado no centro-esquerda, porque Rui Rio foi o único que assumiu, tal como Pinto Balsemão, que o PPD-PSD sempre foi de centro-esquerda. Portanto, este resvalar aparente para a direita, acabamos por confirmar agora que ideologicamente não o é, quando cedem às pressões do Partido Socialista e da esquerda em relação às medidas do IRC. E vamos ver se nos entendemos. É fácil tornar a medida populista e tentar capitalizar junto das pessoas esta retórica de que eles vão mantendo de que isto é um perdão aos patrões, isto é um perdão à iniciativa privada e que obviamente isto que estão a fazer é dar aos grandes grupos económicos, e já começamos a repetir até à direita a retórica e a terminologia que a própria esquerda vai adotando para o grande capital e para tornar toda a gente que tem iniciativa privada em Portugal como os grandes criminosos e os maus do sistema. Mas ver se nos entendemos. Grande parte do Orçamento de Estado tem um reflexo direto para aquilo que tem a ver com os custos com pessoal. E a máquina do Estado sempre foi enorme, porque ao longo dos anos foram criando empresas e mais empresas, institutos, fundações, tudo e mais alguma coisa, e o Estado, ao invés de ser um mero regulador do mercado, sempre se tornou um player do mercado. E sempre tentou estrangular os empresários. Mas se nós formos ver quem cria riqueza, obviamente, e quem dá emprego às pessoas, são as empresas. Existirão empresários maus? Claro que sim. Existirão empresários que tentam aproveitar a mão de obra e o resultado daquilo que é o trabalho dos trabalhadores para enriquecer alguns deles de forma ilícita? Claro que sim. Mas isto estamos a falar de um nicho ou de uma minoria em relação a todos aqueles que hoje, perante o Estado e perante o olhar do Estado, são pequenos ou médios empresários. E a maior parte da nossa economia, mais de 90%, está assente na propriedade privada e na iniciativa privada, o que faz com que sejam eles a manter o emprego e a funcionar como os maiores patrocinadores do Estado com os impostos que pagam.
A partir do momento em que sufocamos as empresas com impostos, e o IRC é um desses casos, e daí a direita ter sempre um posicionamento de lutar ao longo dos últimos anos para que o IRC seja reduzido, libertando margem às empresas e permitindo que as empresas possam então aí sim cumprir com as suas obrigações, quer no pagamento das suas contribuições ao Estado, quer na melhoria das condições de trabalho para os seus trabalhadores. Mas aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é tentar sufocar, e ser empresário em Portugal basicamente passa por um cunho quase de ser criminoso. Ao longo dos anos, tudo o que eram as leis laborais sempre foram numa guerra constante com a entidade patronal, com a guerra com o trabalhador, sempre esta luta de classes criada pelo PCP e pela extrema-esquerda, de existir uma luta de classes entre o rico e o pobre, existir uma luta de classes entre o homem e a mulher, existir uma luta de classes entre o branco e o negro, existir uma luta de classes com o trabalhador e o patrão, como eles gostam de lhe chamar. Uma cedência nesta altura do campeonato por parte do PSD, de Luís Montenegro, é esta visão de esquerda e até de extrema esquerda, porque lembremos-nos quando foi o congresso da eleição de Pedro Nuno Santos no PS, ainda antes das eleições, e que daí alavanca a sua candidatura para primeiro-ministro, que acabou por perder, e o PS perdeu as eleições. Quem ganhou as eleições foi a direita, mas Luís Montenegro nunca quis entender isso, que tinha uma maioria à direita, mas nunca quis governar à direita, e daí deixar-se ali ao centro, mas fugindo e resvalando muitas vezes para a esquerda. Mas retomando ao congresso do PS, nesse congresso do PS, Pedro Nuno Santos, a determinada altura, já praticamente no final do seu discurso, critica a posição dos privados e que ele próprio considera que o Estado deve estar em diversos negócios e deve interferir dentro de diversas áreas de negócios. Só faltou mesmo dizer que defendia as nacionalizações e de um retrocesso civilizacional que nós tivemos, que foi deixar essa coisa de lado, daquilo que andaram a fazer no pós-25 de Abril. Esperemos que Luís Montenegro não ceda, apesar de eu considerar que Luís Montenegro até há uns dias atrás estava mortinho por haver eleições. Neste momento, ao ver a força com que o Chega está, que contraria claramente as sondagens encomendadas que vinham dizer que o Chega estava a baixar, com algum receio, Luís Montenegro começa a dar os primeiros sinais de fraqueza perante o Partido Socialista e também com a opção óbvia do Sr. Presidente da República, que tem tido aqui um papel não de mediador, mas de influenciador naquilo que está a acontecer em toda a estratégia política nacional e no caminho político que estamos a tomar. Já não chegava a tentativa de posicionamento de condicionar quem são os candidatos presidenciais, porque Marcelo Rebelo de Sousa quase que é um presidente da República com um espírito monárquico que tenta decidir quem é que o vai suceder e como é que vai ser feita a sucessão. Parece uma dinastia Rebelo de Sousa, recordando que as dinastias, no caso, teria que ser para o filho, e graças a Deus que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa não se candidata a absolutamente nada, depois da vergonha que acontece, mas Marcelo conseguiu criar, muito a jeito de comentador da TVI, diversas bolhas mediáticas, influenciou aquilo que é o registro editorial da maior parte dos canais, fazendo com que assuntos como Santa Casa da Misericórdia e assuntos como as gêmeas estejam a passar completamente ao lado, não salpicando o Sr. Presidente da República. Vamos estar atentos para perceber o que é que vai acontecer nos próximos dias, mas há uns anos atrás, Paulo Portas, a ser entrevistado por Hermano José, levantou a questão da história da Vichy Soase, onde descreve Marcelo Rebelo de Sousa que lhe tinha vendido a ele, enquanto diretor do Independente, a ele, Paulo Portas, enquanto diretor do Independente, uma história que tinha dito que tinha estado num jantar, que descreveu as pessoas que estavam no jantar, descreveu toda a comida, e daí vir a palavra da Vichy Soase, dele ter relatado que tinham comido Vichy Soase, e vendeu aquela história toda à imprensa como sendo algo muito verdadeiro e muito real, e que mais tarde, depois de confrontadas as pessoas que aparentemente ou alegadamente tinham estado nesse jantar, não passava de uma mentira de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, sempre foi igual, sempre manteve esta postura, sempre esteve dentro da imprensa, sempre condicionou e não consegue sair deste registro do comentador Marcelo Rebelo de Sousa, que é o mais instável da nação, é a pessoa que mais instabilidade cria política a nível nacional, e não sei se vai ficar na história como em 10 anos ter tido 4 eleições legislativas, mas que vai ficar na história como um
péssimo Presidente da República que não entendeu os seus direitos e os seus deveres constitucionais, sendo ele até professor de Direito, isso eu não tenho a mínima dúvida. Marcelo ficará marcado na história como um péssimo, mas um péssimo Presidente da República que usurpou claramente todas as funções que tinha enquanto chefe de Estado.